Olá, pessoal, tudo bem por aqui? Já assistiram o nosso último vídeo sobre a cidade de Belém, estado do Pará? Já se inscreveram no canal? Deixaram o seu joinha aí pra gente? Hoje o nosso voo vai ser mais incrível e mais distante ainda. Nós vamos para Recife, capital do estado do Pernambuco. Vamos aproveitar um pouquinho da praia, claro. Estamos aqui com a Milena. Oi, Milena, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem, sim. E você? Tudo ótimo. Eu e o Falar Português Brasileiro agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a sua cultura, os aspectos culturais da cidade de Recife e sobre o seu estado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Milena. Eu que agradeço. É um prazer falar sobre o meu lugar, falar sobre a minha cidade, sobre a minha cultura. Recife, ela é uma cidade muito multicultural, né? A gente tem essa característica de multiculturalidade, é uma cidade de mais de 400 anos, é uma senhora, né? que está se desenvolvendo, né, há 400 anos. Então, a carga cultural de Recife, ela é riquíssima. Que sensacional! É uma jovem senhora, né? Se comparando com o velho mundo, né? Se comparando com a referência do colonizador, nós somos jovens. Né? E se a gente tiver como referência a chegada do colonizador aqui no Brasil, nós somos uma das cidades mais antigas do país. Sim, a jovem senhora. Que lindo isso! Milena, eu. E com Pode. uma curiosidade, Ju. A nossa cidade, Recife, ela é uma cidade irmã de Olinda. Então, nós fazemos aniversário no mesmo dia. E E Olinda, temos ela é vizinha de Recife, não? exatamente do lado. A gente não sabe onde termina Recife e começa Olinda. Olha, eu estive aí em Recife e estive em Olinda, e tem razão, eu não sei dizer quem é quem Quem nessa é quem? história toda, né? Exatamente. Então, sempre quando a gente fala de Recife, não tem como não falar de Olinda, e sempre que a gente fala de Olinda, não tem como falar de Recife, entendeu? A gente Interessante. sempre linka uma a outra. E Milena, estou chegando em Recife, louca para conhecer tudo. Eu tenho uma semana de férias em Recife, talvez duas. O que eu não posso deixar de fazer? Quais são os principais pontos turísticos da cidade? Tanto de Recife quanto de Olinda, por favor. Em Recife, quando você chega, o primeiro lugar a se visitar é o Centro Histórico de Recife, é a Ilha do Recife, aonde começou Recife. Recife começou é uma cidade, né, que o próprio nome dela fala sobre a geografia dela, foi um dos primeiros portos do Brasil. Então, tudo que entrava de produção agrícola, aliás, que saía de produção agrícola do Brasil, saía aqui pelos portos de Recife. Então, a região da ilha do Recife, onde fica o Marco Zero,
seria o primeiro lugar a se visitar. Lá existe essa própria praça, que tem uma obra de arte de Cícero Dias, né, que é uma estrela, né, uma rosa dos ventos, e essa rosa dos ventos ela é construída como um mosaico. E Cícero Dias, né, que é um artista plástico daqui, ele tem uma frase muito interessante, que é: eu vi o mundo, ele começava no Recife. Então, é uma boa forma de entrar aqui em Recife, é você conhecer aquele pedaço da ilha onde tudo começou. Uhum. E aí você vai fazendo outros circuitos, né? E assim, isso é para sentir o que é Recife. E aí você, obviamente, né, tem outros lugares, né? Recife é uma cidade também litorânea. Recife também é uma cidade litorânea. E aqui a gente tem praias muito boas, né? Praias que a gente tem essa característica de receber bem o turista nas nossas praias. Isso é algo assim sensacional que Recife tem. Quando eu estive aí, a única vez que eu estive em Recife, eu chegava na praia de Boa Viagem com a minha família e os amigos. E eu acho que o vendedor, o dono do... Como chama a barraquinha aí? Como se diz? Tem um nome específico? É barraquinha, Não, quiosque? é barraquinha. É barraquinha. Os quiosques, eles ficam fora, né? Eles ficam ali na calçada. E aí, os comerciantes que vão para a faixa de areia, a gente chama de barraquinha. Aí a gente chama isso, a gente chama pelos nomes, porque geralmente a gente tem uma pessoa que a gente... E esse dono da barraquinha já tinha ali o guarda-sol, todas as cadeiras já, com o seu regador, esperando a gente chegar. E a hora que ele nos via, ele já assim, ô Paulista, já separei o lugar aqui para vocês, já tenho a quantidade de cadeiras. E aí ele ia até o mar, enchia o regador dele de água e regava os nossos pés, porque ele já tinha percebido que nós não entrávamos muito na água, não entrávamos muito no mar. Então, volta e meia, ele trazia o mar até a gente, primeiro para cativar, né? E a cerveja ali sempre geladinha. Algo assim, um tratamento incrível. E nós, bom, com isso, ele nos cativou. E as 2 semanas que ficamos em Recife, todos os dias estávamos no mesmo local. Não quis nem saber de sair de Boa Viagem, viu? Pois é. Então, a gente diz que desse tratamento, né, a pessoa só falta carregar a gente no braço, porque é isso, né? E assim, a gente tem essa acolhida, né? E assim, na praia, ali na praia de Boa Viagem, tradição. Por quê? Como você disse, você não entrava muito na água e é para ter cuidado mesmo. A gente só pode entrar na água, só pode entrar no mar quando a maré estiver seca. Então, quando a maré está seca, a gente entra com segurança no mar por conta da proteção dos arrecifes. A gente aqui, né, já teve alguns episódios de ataque de tubarão, então é preciso cuidar. E o tubarão virou um folclore nosso, né? Virou um folclore, Pois é, e a gente vai colocar isso em letra de música, em poema. Tem uma letra de música que diz que tubarões de Pernambuco não toleram surfistas. Tubarões de Pernambuco não toleram surfistas. Boa. Virou um folclore. A gente tem essa característica também de transformar dificuldade, né, alguma coisa que é austera, em alguma
olhar para isso com humor, né? Aham. E aí a gente tem dois lados desse processo. A gente tem essa característica de olhar para a dificuldade com um certo humor. Isso é importante. E eu vejo isso como sendo uma das características do brasileiro. As da região Nordeste, até mais do que nós aqui do Sudeste. Mas a impressão que eu tenho que aí no Nordeste todo mundo é feliz. Assim. De certa forma. A gente consegue, eu acredito, a gente também é muito resiliente, né? Já dizia, né, o escritor, né, o nordestino, eu acho que foi Euclides da Cunha, que fez essa observação nos sertões. O nordestino é, antes de tudo, um forte. Então, a gente teve que sobreviver a muita coisa, Ju. Recife tem mais de 400 anos e a gente já passou por várias fases, né? Sim. E, assim, a gente tem essa característica de resistir. Tem uma música de Daniela Mercury, né, que fala, né, Pernambuco não parava de fazer revolução. Nós somos um povo revolucionário. Recife já foi cenário de vários movimentos revolucionários. Então, a gente diz que aqui fascista não se cria. Doida para morar uma no das Nordeste. nossas características. Doida para morar no Nordeste. Pois é. Tô doida para morar no Nordeste, Aqui. Viu? E aí, nós somos isso, assim, nós somos esse povo que, inclusive, faz de uma das maiores festas populares, que é o nosso carnaval. Nós fazemos o nosso carnaval ambiente. Então, nós fazemos do nosso carnaval um ambiente de reafirmação de identidade e de revolução. Então, por exemplo, hoje estou com a camisa do Eu Acho É Pouco. É um bloco que sai em Olinda, saía também em Recife, mas agora ele sai mais em Olinda, ele não sai mais em Recife no Carnaval. Mas em qualquer movimento político-revolucionário, o Eu Acho É Pouco está lá com seu dragão maravilhoso e sua orquestra de frevo belíssima para nós, né, nos unirmos nessa alegria revolucionária. Para você levantar um pouco para a gente ver ele aparece. E... Ah, que lindo! Eu acho é pouco, mas tudo bem. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. E esse bloco, né, isso para a gente é muito emblemático, né, muito representativo, essa relação da gente com o carnaval e também com a revolução. Isso é algo assim incrível. Como a política está intrinsecamente relacionada aos movimentos culturais, às expressões, mas apesar de eu também achar pouco, tá? O que eu não posso deixar de consumir, o que eu não posso deixar de comer, como é a gastronomia pernambucana? Quais são os principais pratos? Desde o café da manhã, se você achar que tem alguma coisa particular aí de Recife, e até mesmo as outras refeições e a comidinha na beira da praia. Ju, a nossa culinária, a nossa gastronomia é bem diversa. Bastante, a gente tem muita influência indígena e africana na nossa gastronomia, ao
passo de que temos também uma influência portuguesa, né? De quem nos ocupou. Nós fomos uma das grandes potências açucareiras no início da ocupação portuguesa. Então, tudo que envolve doce, que envolve açúcar, é muito típico da gente. Então, o bolo de rolo, por exemplo, é um bolo bem doce. Gente, esse bolo de rolo é assim, não consigo descrever o sabor do bolo de rolo, de tão excepcional que é. E nunca comi nada semelhante ao bolo de rolo em nenhum lugar que eu já tenha ido e nenhum país que eu tenha passado. Pois é uma coisa bem típica da gente, e assim, é patrimônio imaterial, inclusive, o nosso bolo de rolo. E também, Ju, o bolo Souza Leão. Eu não sei se você provou também. Não sei como ele Não. é. Acho que não. Ele é um bolo mais denso, feito de massa de mandioca, que aqui a gente chama puba. Não conheço. Então, ele é um bolo que vai bastante ovo, né, bastante gemas, bastante açúcar, massa de mandioca. É um bolo também que é típico daqui, também tem essa tradição igual ao bolo de rolo. E eu convido você a voltar aqui para Recife para eu lhe apresentar o bolo Souza Leão. Eu não vejo a hora de pegar minha mochilinha e sair aí, ó, desbravando o Brasil novamente e passando, visitando as pessoas que estão colaborando comigo nesse projeto grandioso. Então, já fica o convite aceito, né? Vamos só organizar. Ótimo. O bolo Souza Leão, ele tem uma história por trás, né? Que leva o nome de uma família que fez esse bolo para uma figura política que veio aqui em Recife. Então, tem toda uma história também dessa colonização por trás. Aí a gente tem essa parte açucareira, né? Eu trouxe esses dois representantes. Mas nós temos a parte do litoral, que é típico do litoral. São os crustáceos, os nossos crustáceos. Então, nós temos aqui a cultura de comer caranguejo, siri, sururu, marisco. Nós temos a cultura de fazer uma caldeirada, né? Então, tem uma caldeirada que não... Aqui em Recife, a gente tem alguns lugares específicos, mas na nossa cidade vizinha, em Itapsuma, nós temos uma caldeirada que é fenomenal. Que é Então, como? essa parte do litoral, a caldeirada que é servida em Itapsuma, que é uma cidade da nossa região metropolitana. Pronto. E nós temos também, né, durante o carnaval, a tradição, porque assim, nós subimos e descemos ladeira, nós andamos quilômetros atrás do galo da madrugada, né? Frevando. O frevo é um ritmo muito frenético, então a gente precisa repor energias durante o carnaval. E um dos pratos que são icônicos é a macaxeira com charque. A macaxeira é a mandioca? É, exatamente. Que também pode ser o aipim, né? Exatamente. Aqui no Nordeste, a gente chama de macaxeira. Então, tem até uma música de Djavan que fala sobre isso também,
né? E que é farinha, né? Que fala sobre essa questão do nome. A gente faz muitas coisas com a macaxeira, e isso é muita herança indígena, né? A gente tem essa relação com a macaxeira, né? Por conta da nossa herança indígena. Nós temos uma presença indígena aqui em Pernambuco muito forte, né? Aqui em Recife, a gente não tem mais a presença de tribos, mas na região metropolitana a gente tem, né? A tribo Funiô, que está aqui bem pertinho da gente, e a gente também tem um apreço muito grande por essas heranças, né? E uma das coisas, Ju, que você me perguntou, que eu não posso deixar de falar, café da manhã, para o recifense, precisa ter cuscuz. Cuscuz é um prato de milho muito consumido aqui. E a gente leva para onde a gente for. Então, é uma coisa que eu morei durante 8 anos no interior de São Paulo. Então, a gente leva cuscuzeira, né, e procura onde tem o fubá, que é um fubá flocão, não é o fubá mimoso, para fazermos. E é uma comida muito simples, né? É fubá, sal, um pouco de farinha de mandioca, você hidrata com água e põe para cozinhar no vapor. Essa massa você come com muitas coisas. Você come com charque, você come com carne de sol, com queijo coalho. Aqui a gente come também com leite de coco. E o famoso é com ovo. A gente faz um ovo aqui que a gente chama de ovo mexido e come cuscuz com ovo no café da manhã. Eu estou aqui sorrindo, rindo, porque realmente tudo que a Milena disse é real. Eu tenho uma avó postiça, ou uma mãe postiça, né? Que eu chamo de mãinha ou de voinha, com muito carinho. E aí ela é daí do Pernambuco, mas está morando em Goiás. E ela veio visitar minha família, ficou uns 15, 20 dias em casa. E eu achei incrível ela tirando a cuscuzeira da mala. Da mala. E o cuscuz lá, o pacotinho de cuscuz, que é exatamente isso, flocão, não é a outra marca que você disse. E todos os dias de manhã ela fazia o cuscuz para o café da manhã. Exato. Particularmente, exatamente. Eu gosto do cuscuz, mas eu gosto do cuscuz quando ele tem muita coisa. Tipo, cuscuz com carne seca, ou então cuscuz com carne seca, queijo coalho, que aí disfarça um pouquinho o sabor do milho e você acaba comendo o recheio do cuscuz, né? Exatamente. Aqui, a gente come muito com manteiga de garrafa. E ela fazia o cuscuz com ovo ou o cuscuz com a manteiga de garrafa que ela também levou, trouxe no caso. Porque, afinal, o café da manhã com cuscuz tem que ser garantido. E eu comendo meu pão francês, né? Então, a diversidade ali na mesa do café da manhã era incrível. Exato. E aqui a gente come, além do cuscuz, a gente come muitas raízes no café da manhã também. Então, macaxeira, ela pode entrar no café da manhã, também com os mesmos acompanhamentos do cuscuz. Inhame, nosso inhame é bem grande, é um inhame diferente, é um inhame grande, parece um cará. A macaxeira ou a mandioca, ela não é só para o acompanhamento do churrasco? Não, amada, não. Aqui a macaxeira é prato principal. A macaxeira é base para a gente comer com uma proteína, qualquer proteína. Geralmente é charque
ou carne de sol, ou queijo coalho, quando a gente também não quer nenhuma proteína. Né? A gente faz muito escondidinho de macaxeira. A gente faz um creme com a isso é macaxeira, bom. né? E coloca a camada de carne seca desfiada ou de carne de sol, refogada, cebola, alho, tudo, e cobre com queijo e coloca para gratinar. A gente consome isso no jantar e no almoço, né? O escondidinho. A macaxeira mesmo, a gente geralmente come no café da manhã. Tem a tapioca, também é. A gente tem o costume de tomar um café da manhã bastante reforçado por conta dessa questão da gente começar o dia reforçado para trabalhar durante o restante do dia. Então, essa é uma tradição, né, que ficou aqui, né? A gente tem muito isso nos mercados. Então, nos mercados, esses pratos, eles são servidos no café da manhã para as pessoas começarem a trabalhar. Ótimo. E, Milena, em relação à música, quais são os ritmos mais ouvidos aí? A gente ouve de tudo, Ju, de tudo. Só que tem coisas que são típicas daqui, ritmos que são típicos, né, da gente. O frevo, eu já falei dele, né, é um ritmo que é típico daqui, de Recife, né, da verdade, de Pernambuco, mas ele acontece com muita força em Recife e Olinda. Na época do carnaval, a gente consome bastante. Eu consumo frevo durante o ano inteiro, né? Mas... Milena, você tem algum acessório do frevo para mostrar para gente aí? Tenho sim. Aqui é a sombrinha. O frevo, ele é um ritmo que ele também tem uma coreografia específica. Então, ele mexe com muita coisa. Não é só a questão musical, é a questão corporal performática que envolve toda a apresentação do frevo. O frevo, ele nasceu, né, da capoeira, ele veio da capoeira. Então, tem muitos ritmos, né, rasteiros da capoeira e tudo. E a capoeira, ela foi proibida, né, no Brasil durante um tempo. E aí, o frevo, ele veio desse disfarce, dessa resistência mesmo, de continuar com os movimentos da capoeira, só que com um ritmo musical. E isso é muito bonito na nossa cultura, né? Como a gente transforma para resistir. E o acompanhamento do início do frevo é um acompanhamento de banda marcial. Então, você tem os metais de sopro, você tem um naipe de metais, você tem bumbo, você tem caixa, né, que fazem a base do frevo. E esse frevo, o primeiro frevo, né, a gente tem mais de um frevo, a gente tem um frevo de rua, o frevo de bloco e o frevo canção. Então, o frevo de rua, ele é esse frevo que é mais instrumental, né, e ele é composto para permitir a performance. Então, essa sombrinha, né, que eu mostrei, ela é típica dos movimentos que são feitos, são movimentos aéreos, né? Essa sombrinha aqui, ela passa por debaixo das pernas durante muitas vezes. Então, antigamente, a sombrinha era maior, a sombrinha grande. Então, tem alguns grupos de performance aqui em Recife que fazem apresentação, né? Nós temos um lugar aqui em Recife chamado
Paço do Frevo, que fica no centro histórico. Eu comecei falando dele. E indo lá, você tem contato com toda a história do frevo. Então, esse frevo inicial, ele permite a coreografia com essa sombrinha aqui. Essa sombrinha aqui, ela tem a estampa de um dos anos do Eu Acho É Pouco. Eu não sei se está dando para ler. Agora deu. Pronto. Sim. Então, essa sombrinha aqui é de um dos anos do Eu Acho É Pouco também. Eu estou vestida de Eu Acho É Pouco. Que é um dos blocos daqui. Além do frevo, a gente tem o maracatu, que é muito forte também. Né? O maracatu, ele encena a corte africana. Então, é um encontro da gente com a África. É muito forte isso para a gente, né? O maracatu ele tem de raiz mesmo, ele tem uma ligação com os terreiros de candomblé. Então, tudo que é colocado ali, as calungas, que são as bonecas que as damas do paço carregam, né, são representações místicas, são representações desse imaginário e dessa vivência espiritual, né, que tem aqui muito forte também. Além disso, nós temos o caboclinhos, que aí a gente tem uma influência maior indígena. Então, o caboclinhos é um outro ritmo. E nós temos também, Ju, não podemos esquecer, do xote, do baião, que foi levado para o Brasil todo através de Luiz Gonzaga, o nosso rei do baião. Sim. Então, nós temos grandes nomes, compositores de frevo aqui, são reverenciados, né? Nós temos o Capiba, o Nelson Ferreira, nós temos hoje o Getúlio Cavalcante. Então, você vir para Recife no Carnaval, você vai ouvir Getúlio Cavalcante, cujo refrão de um frevo que é bastante popular dele diz que a gente tem, né, que Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Então você vai ouvir a gente cantando isso a plenos pulmões. Com certeza. Há quem discorde, mas aqui a gente tem essa força. Assim, a gente tem esse apego com o que é da gente. É uma valorização, né? É uma valorização. O apego, a questão da resistência. E eu vejo que a cultura pernambucana, ela tem muito de valorizar as suas origens, valorizar o contexto histórico. E isso é passado nas questões culturais, principalmente nas expressões artísticas. Exatamente. Então, a gente tem uma cena artístico-cultural muito forte aqui. Eu trouxe o nome para você de alguns compositores, né? Só que a gente também tem os nossos músicos. A gente tem o Alceu Valença, a gente tem Lenine, né? Que movimentam a cultura, né, pernambucana pelo Brasil. A gente tem Geraldo Azevedo. Então, essa cena da gente, né? A gente tem uma cena do Mangue Beat, a gente tem o Mangue Beat é um movimento estético, né? Um movimento estético. Então, assim como foi também um movimento armorial, um movimento estético nosso, né? Que foi pensado por artistas pernambucanos e paraibanos, né? O Ariano Suassuna, ele viveu aqui em Pernambuco, em Recife, especificamente, né, num bairro daqui de Recife, chamado Casa Forte, e ele é da Paraíba. Então, ele, junto com outros artistas, como Francisco Brenan,
como o Quinteto Armorial, que é um conjunto de músicos, como Ascenso Ferreira, esses escritores, né, esses artistas, eles criaram uma estética. Então, hoje, por exemplo, se você consegue ver uma produção cinematográfica como O Alto da Compadecida, que é bem, né, popularizado, e consegue ver a figura de um Chicó e de um João Grilo, né, porque esses escritores resolveram olhar para a própria identidade. Tanto o Chicó quanto o João Grilo são personagens de literatura popular, de literatura de cordel, que foi a inspiração de Ariano Suassuna para poder compor o seu texto de teatro, né, que foi adaptado. Então, a gente tem essa relação de olhar mesmo para a cidade, Ju, e encontrar poesia. A gente tem um circuito da poesia, a gente tem estátuas de poetas espalhadas pela cidade. Né? A gente tem Clarice Lispector, a infância dela foi aqui, né? Em Recife. Então, a gente encontra muito também de Recife em Clarice. O próprio Manuel Bandeira, né? Que também, o João Cabral do Melo Neto, que é um dos poetas, que consegue falar com honestidade sobre o Rio Capibaribe, né, no Cão Sem Plumas, e a relação do Rio Capibaribe com as pessoas. Né? E falar do Rio Capibaribe também é falar de Recife. Recife é uma cidade plana, cortada por rios, que vive influência de maré o tempo inteiro. O cheiro de Recife é um cheiro doce de maré seca, como disse Silvério Pessoa numa das suas composições. Então, isso tudo, né, faz com que a gente esteja cercado do que é Recife na nossa vida. Então, nós somos atravessados, assim como a rua é atravessada pelo rio, no poema de João Cabral do Melo Neto, nós somos atravessados por Recife. Milena, eu acho que depois dessa sua exposição, deu um gostinho a mais para conhecer a sua cidade. E aí eu pergunto, uma pergunta assim de turista. Recife, com essa descrição maravilhosa que você nos proporcionou, é uma cidade tranquila para caminharmos, para visitarmos, para nos locomovermos? E outra coisa em relação à vida noturna, ao turismo noturno. É possível? Eu preciso tomar os mesmos cuidados que eu tomaria em outras capitais, ou os cuidados devem ser redobrados? Como é isso? Olha, tem uma música de Chico Science que ele diz: da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Ele estava falando de Recife. Ele estava falando do que é Recife urbano. O Recife urbano é caótico. O Recife urbano tem violência. A gente tem que ter cuidado, né? Ao andar por aqui, a gente tem que ter um cuidado redobrado, sim. Mas a gente também precisa olhar para o recifense com uma certa generosidade. Porque, como você disse, que a sua experiência aqui na Praia de Boa Viagem não foi aquela experiência de acolhimento? Sim, não tive problemas nenhum em Recife, não tive problemas nenhum na areia da praia. Pois é.
nós somos acolhedores. Então, é importante, o conselho que eu dou aqui para o turista é: se comunique e fique ligado. Se comunique e fique ligado. Permaneça atento, mas se comunique. As pessoas que são, que são dos serviços daqui, elas são muito dispostas. A gente tem uma vida turística aqui muito interessante e existem projetos, inclusive, em que pessoas estão capacitadas para receber o turista. Então, sempre vai ter um ponto de recepção do turista nos pontos turísticos. Lá no centro do Recife, lá nesse Recife Velho, perto da Torre Malakoff, da Praça do Arsenal, você tem esse centro que recepciona o turista e que vai lhe dar todas as indicações. Sobre a vida noturna, Ju, nós temos uma vida noturna bastante diversa. Então, nós temos boates, nós temos restaurantes, nós temos lugares para todos os gostos aqui, que atendem tanto os locais quanto os turistas. Então, a gente tem aqui, a gente tem poucos lugares só para turistas, né? A gente tem os lugares só para, assim, voltados para o turismo, nesse sentido que eu te falei, de ter esses centros dessas pessoas que vão receber e dar as indicações. Os outros espaços, eles são frequentados tanto por quem é daqui, quanto por quem não é daqui. Então, tem duas festas que eu, enquanto pessoa que gosto de consumir cultura e de dançar, eu amo dançar, né? Tem duas festas que eu recomendo. Uma é a Terça do Vinil. A Terça do Vinil, ela é comandada pelo DJ 440. Até pouco tempo atrás, ela estava acontecendo na Torre Malakoff e é uma festa aberta. É uma festa aberta. Você não precisa pagar para entrar. Tem um limite de pessoas, porque acontece num lugar que é arquitetonicamente tombado. Então, existe essa questão do limite de pessoas, mas é uma festa gratuita. Recife, ela proporciona essa abertura. E uma outra festa que não é gratuita, mas que também tem essa diversidade, essa característica da diversidade de música e de ritmos para a gente dançar, é uma festa chamada Odara Odesce. Como pode que repetir? É produzida. Odara Odesce. Bom. Não tem a música de Caetano, chamada Odara? Deixa eu dançar, o meu corpo ficar Odara. Sim. Pronto. O nome da festa é Odara Odesce. Porque nós temos um ditado aqui, né? Uma fala popular que é ou dá ou desce. Ou você dá ou você desce. Sim. Então, é uma festa que fala muito sobre essa nossa diversidade e a ligação da gente também com essa liberdade, né? Nós somos um povo que gosta de liberdade. Agora, liberdade sem libertinagem, porque, né, a gente também leva muito a sério, né, muito a sério mesmo, essa questão da nossa relação com o nosso corpo, né? Nosso corpo é nosso território. Então, é uma das coisas... Meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. É uma coisa, Ju, que é belíssima aqui. Assim,
de você ir para esses lugares e você dançar como se não houvesse amanhã e ninguém encostar em você. Nossa. É lindo. Uma amiga minha veio ano passado, daí do interior de São Paulo, e eu levei ela para essa festa da Terça do Vinil. Ela ficou encantada, porque nós dançamos a noite inteira e ninguém encostou. E foi massa. Ah, o Nordeste me chama, Milena. Bem, O Nordeste me chama, gente. venha, Ju, venha. Olha, E é isso. isso A nossa assim, relação. isso dá um gostinho de quero mais, de podemos ficar aqui por muito tempo, porque sempre vai faltar alguma coisa. Mas sabendo, tendo consciência de que sempre vai faltar alguma coisa, nós vamos deixar esse gostinho de venha conhecer o Recife para vocês que estão aí nos assistindo. Mas antes disso, eu vou perguntar para a Milena se de tudo isso faltou alguma coisa, Milena, que foi assim, que é crucial, que é importantíssimo para o turista conhecer ou saber, aquela informaçãozinha, aquela carta na manga que só quem é daí poderia dar essa informação? Gente, o conselho que eu dou é que vocês, quando vierem para cá, procurem sempre falar com os locais, com as pessoas daqui. Procurem sempre falar com as pessoas daqui. Nós somos muito dispostos a ajudar, nós somos muito dispostos a acolher, a indicar locais. A gente é capaz de ir com vocês sem nem conhecer. Nós somos essas pessoas que conhecemos uma pessoa que não é daqui e que a gente convida e acaba indo, por exemplo, levando essa pessoa no Alto da Bela Vista para ir para a Noite Latina que tem no Alto da Bela Vista, sabe? No Clube da Bela Vista. Tem uma Noite Latina que acontece só alguns dias da semana específicos, que é maravilhosa, mas que você precisa ir com alguém daqui. Como também tem a Casa da Rabeca, que é a casa, né, mantida pela família do mestre Salustiano, da Rabeca, que é uma coisa bem específica daqui, profundo. A gente, num ensaio de maracatu, do Estrela Brilhante, no Alto Zé do Pinho. Então, esse conhecimento do Recife profundo, essas visões, né, elas acontecem quando a gente se abre, né, e também quando a gente consegue confiar, né, em alguém que já vive aqui em Recife, que vai te dar esses encaminhamentos. Essa hospitalidade toda, Milena, a Dai, que gravou comigo lá sobre o Rio Grande do Sul, sobre Porto Alegre, ela também pontuou a mesma coisa. Esteja em comunicação com o local. Ela convida as pessoas que estiverem assistindo para entrarem em contato com ela, para irem conhecer o churrasco na família dela, tomar um chimarrão com ela. Então, essa hospitalidade, essa recepção é algo característico do brasileiro. Pessoal, se vocês forem para Recife, entrem em contato com a Milena. Isso, exatamente. Diga que assistiu o nosso vídeo aqui no canal do Falar Português Brasileiro e com certeza você terá uma experiência incrível na cidade de Recife. Exatamente. Então, reforço, né? Me coloco também, né, à disposição. Quem está assistindo o vídeo, né, que vê
essa interação da gente. Pode me procurar nas redes sociais. Ju vai deixar meus contatos, que aí eu posso encaminhar vocês nesse processo. Eu sempre trago, batata. Todo ano eu sempre trago alguém de São Paulo ou do Mato Grosso do Sul para cá, para Recife, porque é um lugar que eu tenho prazer de mostrar e que eu acredito que ele é mais aproveitado quando a gente tem alguém daqui que está disposto a fazer esse trabalho, esse percurso. Essa ponte toda, né? Exatamente. Com certeza. Milena, agradeço muitíssimo pela sua participação, por tudo que você nos proporcionou aqui, todo esse conhecimento, na verdade, compartilhar a sua cultura com a gente, os seus hábitos, falar um pouquinho da sua terra, e você falou assim com tanto carinho, tanto amor e dedicação, que realmente o Nordeste me chama. Eu acho é pouco. Ops. E, bom, eu só tenho a agradecer mesmo. Pessoal, as entrelinhas aí, deem uma olhadinha, não acha pouco? Sim. Gente, eu agradeço demais. Agradeço muito, Ju, o convite, né? E estendo novamente, né, essa gratidão a todo mundo que vai assistir a gente porventura. A gente não esgota Recife em poucos minutos. Recife é um poço sem fundo, né? Pode ser que ainda falte algumas coisas, né, a serem colocadas aqui, mas quando a gente faz o caminho, o percurso, né, com o coração, a gente confia nele e sai em frente. Então, com certeza, foi tudo feito com coração, foi tudo feito com muita fé. Obrigada, Milena. Pessoal, já se inscreveram no canal? Já deixaram o seu joinha aí para os nossos conteúdos, para os nossos vídeos? Ficou com alguma dúvida? Poste aí nos comentários. Estamos aqui para ajudá-los a desenvolver ainda mais a língua portuguesa. Vou deixar o @ da Milena para caso alguém queira entrar em contato, caso vá para Recife. Milena está aí à disposição para conversar e mostrar um pouquinho mais da cultura local do estado do Pernambuco. Milena, beijo para você, obrigada. Tchau, tchau, foi um prazer. Tchau.